primeiro deles a falar seria o doutor Otávio Ribeiro Lima Mazeiro, por parte do apelado do senhor Fernando Haddad. Com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima procuradora, doutora Débora. Gostaria de cumprimentar também todos os colegas que estão acompanhando a sessão. Excelências, eu também, a fim de contribuir com os trabalhos da sessão, serei bastante breve em minhas colocações. A inicial veicula, basicamente, a imputação de vantagens indevidas recebidas, supostamente, por Fernando Haddad, consistente no pagamento pela empresa UTC de suas dívidas de campanha de 2012 sem o devido registro eleitoral. A sentença de origem na fase de prelibação da ação entendeu a absoluta ausência de justa causa, inclusive afastando de forma categórica a aplicação pretendida pelo Ministério Público da teoria do domínio do fato e da cegueira deliberada. Excelências, há diversas questões preliminares que foram invocadas tanto em defesa prévia quanto em contrarrazões de apelação, mas para contribuir com os trabalhos eu gostaria de destacar apenas uma, acerca da impossibilidade da utilização da colaboração premiada de Ricardo Pessoa no bojo deste processo, no bojo desta acusação. Isto por duas razões, excelências. A primeira delas é que não houve autorização formal do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que homologou esta colaboração para sua utilização neste processo. Não existe nos autos esta autorização que entendemos que seria necessária. E, além disso, não houve adesão pelo Ministério Público do Estado de São Paulo ao termo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal. A 5ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal possui estudos técnicos nesse sentido, e o próprio acordo tem essa previsão, de modo que não seria possível a utilização de elementos e até mesmo do relato do colaborador, se não houve pela autoridade interessada, no caso o Ministério Público Estadual, a adesão ao termo firmado pelo Ministério Público Federal. E, excelências, esta questão formal, ao nosso ver, está interligada à questão de mérito, à questão de fundo da acusação, tendo em vista que a inicial, a acusação do Ministério Público, funda-se exclusivamente na palavra do colaborador Ricardo Pessoa. A imputação, o elo existente de um suposto ilícito à pessoa de Fernando Haddad é trazida pelo Ministério Público com base exclusiva na palavra do colaborador. E aqui nós temos, ao nosso ver, no nosso entendimento, salvo o melhor juízo de Vossas Excelências, uma série de problemas. O primeiro problema desse é que a versão adotada pelo Ministério Público é que o colaborador Ricardo Pessoa ouviu dizer de outro que Fernando Haddad teria conhecimento ou que teria uma suposta participação. Portanto, Ricardo Pessoa não seria sequer testemunha direta dos fatos. É um colaborador premiado trazendo uma versão que ouviu dizer ao Ministério Público. Essa é a versão utilizada na inicial acusatória. E, além disso, Excelência, já é um tema consolidado na jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que a colaboração não é prova, mas sim um meio de prova. Isso foi decidido, como é de conhecimento de Vossas Excelências, em diversos habeas corpus, em diversas questões de colaboração premiada julgadas no Supremo. E, além disso, já existe um entendimento que vem sendo formado que a colaboração premiada, a palavra do colaborador, não confere justa causa para recebimento da acusação criminal. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal também, tal como no inquérito 3994. E nós entendemos que este precedente deve ser também aplicado a uma ação de improbidade que possui natureza sancionatória gravíssima, com diversas penalidades também gravíssimas. E mais do que isso, Excelências, o pacote anticrime, as alterações legislativas trouxeram disposições expressas nesse sentido, dizendo que não se deve receber uma acusação com fundamento exclusivo na palavra do colaborador. Mas mais que isso, Excelências, aqui existe uma questão adicional, que o colaborador Ricardo Pessoa, ao ser intimado e ao vir em juízo por intermédio de sua defesa técnica, expressamente manifestou a inviabilidade da narrativa do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público se fundamenta na palavra do colaborador. O colaborador vem a juízo e contradiz a alegação do Ministério Público.
Não vou aqui repetir, nós incluímos os trechos no memorial entregue a Vossas Excelências, mas basicamente o colaborador disse que não faria sentido ao TC ou Ricardo Pessoa pagar dívida de campanha de Fernando Haddad sem o registro eleitoral, porque a UTC e Ricardo Pessoa, eles tiveram seus interesses absolutamente contrariados na gestão de Fernando Haddad. Estas são as palavras trazidas pelo colaborador por intermédio de sua defesa técnica, por intermédio de seus advogados. Em relação às ponderações tecidas pela doutora procuradora, a doutora Débora, nós entendemos que a inicial não traz um mínimo caminho probatório para justificar o recebimento dessa ação. A inicial é fundamentada exclusivamente na palavra do colaborador. O próprio colaborador contradiz a versão do Ministério Público. Não há indicação de qualquer prova que seria realizada para que pudesse comprovar este elo trazido pelo Ministério Público Estadual. E, por fim, Excelências, já encerrando a minha fala, gostaria de destacar que, sobre os mesmos fatos, foram propostas 2 ações criminais. Uma por corrupção e lavagem de dinheiro foi trancada por este egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de habeas corpus, e outra ação de cunho eleitoral, também criminal, foi julgada improcedente, foi absolvido Fernando Haddad no que diz respeito à imputação realizada nessa ação de improbidade. E na ação eleitoral, houve uma exauriente instrução probatória, realização de diversas audiências, de modo que todo o caminho probatório possível e imaginário ao Ministério Público foi exaurido em uma ação penal que possui, inclusive, um standard probatório mais rigoroso, mais delicado, necessário mais consistência na produção de provas. E sobre essa absolvição não houve recurso do Ministério Público, transitou em julgado em relação a essa absolvição de Fernando Haddad. Por essas razões, Excelências, e com base também no parecer escrito que foi ofertado pela Procuradoria, que defendia a manutenção da absolvição de Fernando Haddad nesta ação de improbidade, é que nós pleiteamos que seja negado provimento ao recurso do Ministério Público. Obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor Otávio o cumprimento pela manifestação objetiva.